E aí pessoal, que é uma foca legal, como vai você? Silver aqui, e cara, hoje a gente tem aqui um videozinho do nosso queridíssimo Matheus, o nosso grande faraó, o primo do Tutankhamon, eu acho que é assim que se fala, Tutankhamon, eu não sei, eu posso estar errado, mas vamos lá. Cara, eu não cheguei a ver esse vídeo aqui, a grande era do PS2, eu tô com um pouco de receio. Tipo, não é porque eu acho que o vídeo vai ser ruim ou coisa do tipo. É a questão que o PS2 é um videogame que eu joguei muito, tipo, muito mesmo. E eu joguei. Cara, os meus jogos favoritos de PS2 são meio controversos, se assim eu posso dizer, da maioria da galera, sabe? Então não sei muito bem como pode ficar esse vídeo aqui. Mas vamos lá, cara. Conforme for falando, a gente vai opinando sobre algumas coisas e tal. E bom, partiu. PlayStation 2, quem diria que esse Nossa, esse pedaço de barulhinho. plástico marcaria toda uma geração? Mais que isso, quem diria que esse meninão que parece que Nossa, nasceu esse aqui é ontem vídeo já antigo, né, está cara? Ele tá fazendo com o modelo 21 antigo. anos hoje, meus amigos. E 23. para comemorar o aniversário desse querido console, vamos relembrar aqui o quão foda foi a grande era do PlayStation 2, que teve seu auge ali naquelas locadoras Nossa, de games. essas locadoras aí, esse cara, vídeo joguei promete muito ter locadora. alta nostalgia. Então já Joguei prepara muito um real locadora. aí que eu já separei o meu aqui. Vamos lá pra locadoras Caraca, de game um do realzinho, seu né, canhão. cara? E se a gente juntar o dinheiro, dá 2 horas de pancadaria no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, Pô, velho. Só não vai pegar nem o Kid fala. Buu, hein? Beleza? O resto tá liberado. Bem, acho que Nunca como a joguei Kid Buu. maioria, eu não vi o PlayStation 2 pela primeira vez no conforto da minha casa, mas sim nas famosas locadoras de games. Pelo menos esse é o nome que eu encontrei por aí na internet, né? Porque o nome que eu falava lá na minha infância era Casa de Videogame. Esses foram os lugares mais próximos do fliperama que eu frequentei na minha vida, até porque lá em Tobias Barreto, que é a minha cidade natal, né? Por ser uma cidadezinha do interior, não tinha essas paradas de fliperama, tá ligado? E era sempre aquele mesmo ambiente, né? Mesinhas com os PlayStation 2 e aquelas TVs. Eu tive muito contato com o fliperama. Ah, e não podia faltar as capas dos jogos com a numeração lá na parede. Exato, meus amigos, a casa de videogame era foda quando tinha capa de jogos de uma parede a outra. E as capas com a numeração servia pra gente escolher os jogos, né? Porque a gente lá sabia o que era Resident Evil, não sei o quê. E o bom... Cara, calma aí, volta aqui, calma lá, calma. Opa, volta aqui. Cara, tem alguns jogos aqui que eu conheço e outros nem tanto. Casa de videogame era foda quando tinha capa de jogos de uma parede a outra. E as capas... Tá. Bad Boys eu joguei, Super Trunk Race eu nunca joguei, o Terminator 3 nunca joguei, o Ultimate Ninja Naruto eu joguei, era muito bom, Tekken 4 muito bom, Sonic Unleashed incrivelmente bom. Bom, eu gosto. Você pode não gostar, mas eu gosto de Sonic. Ace Combat, legal. Van Helsing joguei, mas ele era meio chato. Full Metal Alchemist. Cara, esse jogo é incrível. Todos os 3 jogos do Full Metal pro PS2 são sensacionais. São masterpiece. São adventure RPGs incríveis. Muito bons de verdade. Quem tiver a chance de jogar, quando tipo, jogue. Ou, sei lá, assista algum youtuber bom, se assim pode ser, jogando, pra deixar a experiência mais divertida, né? Ou alguém que conhece bem, sabe, a série, porque esses jogos têm coisas extras, sabe? Eles não seguem completamente a história do anime. Por exemplo, o primeiro jogo é mais ou menos ali os 12 primeiros episódios, por aí. O segundo jogo já é um pouquinho mais longo e tal, e metade da história dele, mais ou menos ali onde o Ed, ele... pega o trem pra ir pra capital, mais ou menos, tem uma aventura ali, que é a história original do jogo. É interessante, é bem divertido mesmo. Eu não tenho a menor ideia de como que é essa história, porque na época que eu joguei ele, eu não sabia inglês. Então eu não sei o que acontece exatamente, eu só sei que é muito louco. E eu tive que grindar nesse jogo um pouco. Então, não sei. E, cara, o terceiro jogo, ele não veio pro ocidente. Ele ficou apenas no Japão, então eu não tenho a menor ideia da história dele. Tipo, nenhuma ideia mesmo. Mas era um jogo bem divertido. E um dos bosses dele me lembra... aquele... que eu posso dizer... não sei se é o mascote de uma banda de metal. Eu acho que era o nome era Ed. Eu não lembro qual é a banda, mas sei que o nome é Ed. E, cara, aquele boss é terrível. Terrível, digo, de difícil mesmo. Esse jogo aqui basicamente é o Dark Souls antes de ser Dark Souls. Cara, o terceiro jogo é incrível. Eu chorei. Sem entender
A história do jogo eu chorei na época. Ah, pra você ver, cara, como as coisas estão, né? Com a numeração você via pra gente escolher o jogo. Tá, Tetris, Orphan, nunca joguei Orphan, nunca vi esse Orphan, cara, só conheço o anime. Ultimate Alliance 2 eu não joguei, eu joguei o 1, mas o 2 é legal. Né? Porque a gente lá sabia o que era Resident Evil. Jack, não joguei, Sly Cooper não joguei, Dead or Right nunca joguei, e esse One Piece Gun Battle também joguei e era um jogo legal. E o bom era você chegar lá e já ter uma máquina desocupada pra tu jogar. Porque não era Boa, raro né, cara? de acontecer você chegar lá e já ter alguém jogando. Ou GTA San Andreas, ou qualquer jogo de futebol. Sim, tipo os caras pagavam pra jogar jogo de bola, mano. Felizmente nunca fiz parte desses seres de elevada massa cinzenta. Eu ia pra locadora pra experienciar com jogos coisas impossíveis pra minha realidade, sabe? Como atropelar. E nas locadoras de games sempre tinha aqueles tipos de jogadores. Como atropelar, caraca. Jogo, achando que ele é de verdade. O cara que se inclina pro lado como se estivesse dentro do carro do jogo. O cara que pede pra colocar mais uma hora só pra fazer o outro e esperar ainda mais pra poder jogar. E não podemos esquecer deles, meus amigos. Aconteceu muito isso aqui já. Papa-hora, meus amigos. Esse era lendário. Tinham zerado o dinheiro que a mãe deu lá e ficavam lá na locadora à espreita de uma pobre alma sem conseguir passar por uma fase de jogo. Quem não, e quando eles viam que a gente não conseguia passar, eles lançavam o famoso: quer que eu passe dessa fase pra você? Fera. E eu todo ingênuo dava o controle pro moleque, né? Exatamente, rapaz, o moleque jogava quase a hora toda. Se eu não puxasse o controle da mão dele, era capaz dele pedir pra botar mais uma hora pra tu pagar pra ver ele jogando, velho. E após uns anos frequentando as casas de videogame, meus pais me deram de presente o meu primeiro PlayStation 2, que não foi o meu primeiro videogame, é verdade. Eu tive um PlayStation e um PlayStation 1 antes dele. Porém, as minhas memórias com o PlayStation 2 são muito mais memoráveis do que com os outros consoles. E marcante dos outros consoles, só aquela intro macabra do PlayStation 1, velho. Meu PlayStation 2 era daqueles grandão, tá ligado? Eu chamava ele de bitelão. Aí durante essa época rolou uma parada engraçada na minha cidade. Vou contar aqui essa história pra vocês. Tipo, acho que a imensa maioria aqui, quando tinha que comprar uns jogos novos, ia comprar os piratão lá na barraquinha da feira, sabe? Então, acontece que durante essa época, sei lá porque a polícia de Tobias Barreto estava fazendo uma operação pra acabar com a pirataria na cidade. Então as barracas de DVD piratão simplesmente sumiram da feira, sabe? E eu acho que era uma operação exclusiva daqui de Sergipe. Porque o fato engraçado é que Tobias Barreto faz divisa com um distrito chamado Lagoa Redonda. E veja só, Lagoa Redonda não faz parte de Sergipe, faz parte da Bahia. E o que acabou acontecendo? A galera que vendia os DVD piratão em Tobias Barreto migrou pra Lagoa Redonda, que aparentemente era uma zona safe pra eles venderem as paradas deles, tá ligado? E o foda é que os caras alugaram uma casa que ficava na entrada do distrito, velho. Olha a ousadia desses caras. Literalmente de um lado da ponta tava os polícia putaço em Sergipe e do outro os tiozão vendendo DVD piratão só de boa na Bahia. Então eu não sei se só tava tendo essa operação só em Sergipe ou se os policiais da Bahia só estavam dormindo mesmo. A questão é que era lá onde eu buscava os jogos que tanto animaram a minha infância. Teve muito jogo foda que eu joguei nesse console, mano. Já de cara já me vem logo 2 jogos de luta muito marcantes, mano. E pra mim jogo de luta bom não era lutinha de rua, tipo Defy Jam Fight, porradaria de verdade, era muito bom, cara. Budokai Tenkaichi 3, meus amigos. Lá tu solta poderzinho e a voa. Isso sim é jogo de luta, velho. E tipo... Cara, te falar que eu prefiro muito mais o Budokai 3 do que o Budokai Tenkaichi 3. Tipo, eu gosto muito mais do Budokai 3. Tipo, muito mais mesmo. Sem falar que eu também gosto muito mais do Budokai 2, quer dizer, Budokai Tenkaichi 2 do que o 3. Acho que o 3 meio que tem mais personagem, sabe? O 2 eu gostava um pouquinho mais, achava mais interessante. Ele tinha um sisteminhazinho de level e tal, assim, que eu achava legal. Teve muito jogo foda de Dragon Ball pra PlayStation 2. Teve o Dragon Ball Budokai 3, Dragon Ball Saga, Dragon Ball... É verdade, o Sagas. Só que o Budokai Tenkaichi 3 era muito bom, cara. Mais foda, velho. Ele ainda se superava ao seu antecessor, porque o número de personagens desbloqueados já de início no Budokai Tenkaichi 3 era muito grande, velho. Já no 2 tinha poucos de início, e pra quem não tinha memory card na época, era mó desanimador ter que jogar o dia inteiro pra zerar, pra no final do dia poder jogar com os personagens novos. E no Budokai Tenkaichi 3 tinha um monte de personagens
Ultimate roubado. Na moral, nesse jogo tinha personagem roubado demais. Aquele último vilão lá do Dragon Ball GT, o Kid Buu, tinha um Android 13 que puta que pariu. Aquela skill ultra roubada, que ele lançava uma esfera vermelha gigante, que praticamente era tinha alguns que faziam isso. Era roubadaço demais. E meu personagem favorito nesse jogo era o Tapion. Era praticamente impossível. Também adorava usar o Tapion, cara. Ele, era o melhor personagem do jogo, claro, amava usar o Tapion. E seguindo esse tema aí de jogo de luta de anime, eu usava muito o Tapion e aquele Paikohan. Usava muito eles, tipo, muito mesmo. Fazia uns combos absurdos com ambos. Cara, eram os meus mains, assim eu posso dizer. Não podemos esquecer do melhor jogo de luta de Naruto dessa geração, velho. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Ele é muito super... Aí é que tá, tipo, assim, enquanto eu tive o PS2, eu não cheguei a pegar o Naruto Ultimate Ninja 5. Não por esse nome, de Naruto Ultimate Ninja 5. Eu peguei ele na versão japonesa. Porque saiu bem antes até, tipo, coisa que... vamos supor assim, o Ultimate Ninja 4 veio primeiro, né? Eu zerei e tal, zerei o Ultimate Ninja 4, fiz tudo que tinha que fazer no Ultimate Ninja 4 em japonês. E depois eu comprei o Ultimate Ninja 5 em japonês. E, cara, ele meio que tinha uma parada de pegar o seu save meio do outro jogo. E com isso ele te dava coisas extras. Então, quando eu fui jogar o Ultimate Ninja 5, eu meio que já tinha quase todos os personagens liberados. Tipo, quase todos os personagens liberados mesmo. Até personagens que, sei lá, que anos depois que eu fui descobrir que era secreto, tipo o Sasuke criança e o Minato, já tava desbloqueado pra mim desde o começo, porque eu já tinha liberado esses personagens no Ultimate Ninja 4. Então, tipo, o Ultimate Ninja 5 pra mim nunca foi um jogo difícil, sabe? Ele foi um jogo extremamente fácil. Era divertido. Bater um X1zinho com ele e tal era maneiro. Tanto que a locadora daqui, a casa de videogame daqui, ela fez alguns torneios com premiação em dinheiro, tá ligado? De Naruto Ultimate Ninja 5 em japonês. Porque, sei lá, tipo, a versão Ultimate Ninja, né? A versão ocidental, cara, acho que foi chegar muito depois, cara. Eu acho que até já nem tinha mais PS2. Chegou, tipo, assim, acho que uns 1 ou 2 anos depois, sabe? Tipo, demorou muito. Aos seus antecessores, tanto pelos motivos que eu falei lá sobre o Budokai Tenkaichi 3, que tipo ele entrega já de cara um monte de personagens pra tu jogar. Sim. Multiplayer, e também porque nesse jogo foi acrescentado os Ultimate em dupla, que tem umas combinações. Isso, era mais divertido, era divertido. E outras era divertido. Como o Ultimate que a Sakura usa um monte de Kageboshi do Naruto pra bater no inimigo. E véi, tinha muito divertido. Personagem foda e OP nesse jogo. Dizem que o Naruto com as 4 caudas lá era o mais roubado, mas meu amigo, roubado mesmo era o Itachi. Eu achava o Itachi, eu achava o Itachi. Isso daí eu achava muito forte, cara. Isso era muito quebrado. Na moral, rolava briga quando alguém pegava ele. E meu personagem favorito nesse jogo era o Rock Lee, quando ele abria os portões lá, cara, era muito forte. Ninguém segurava esse menino. E pra falar a verdade aqui, tinha só jogo foda de anime no PlayStation 2. Bakugan, tá, isso aqui é... meme pra caramba, eu joguei esse jogo do Bakugan. 2, mano, Robo Arena 2 era bom. Esse jogo é muito foda, velho. Eu gostava dele. Jogar com o Magna Angelmon lá, porque puta que pariu, aquele ultimate dele. O ultimate dele era quebrado, dava insta-kill. O ultimate dele era quebrado, dava insta-kill, cara, dava insta-kill. Cara, isso é muito escroto, cara. Especial da insta-kill. Adicione Portugal ao seu roteiro pela Europa. Reserve um Portugal Stopover. Yu-Gi-Oh! E os duelistas da Rosa, que era um Yu-Gi-Oh! Muito diferente do normal, era uma mistura ali de jogo de cartas. Na verdade, acho que eu joguei na locadora e achei chato pra caramba. Não entendi muito bem como funcionava. Eu jogava o Tag Force, gostava do Tag Force. Falta disso nos jogos, né? E se estamos falando de jogo de Yu-Gi-Oh! Pra PlayStation 2, não podemos esquecer do nosso querido Yu-Gi-Oh! Tag Force. Esse jogo já tem uma pegada única também, essa parada do jogo que se passa na academia de duelos é muito da hora. E não podemos esquecer do mais importante, né? Como diria um filósofo contemporâneo, diz o mito supremo. E não posso esquecer de o Matheus conhece o canal do Heitor. Eu sei que ele conhece o canal do Heitor, porque ele já mencionou o canal do Heitor algumas vezes, em alguns vídeos dele. Supremo. Droga, calma aí. Acho que ele botou ali embaixo mascarado coxudo. Era isso que ele botou ali? Mascarado coxudo.
Cara, é o Heitor, cara. Quem não conhece é o Heitor Games, cara. Ele tem uma série inteira no canal dele. Acho que o nome é Você Se Lembra? O canal dele, Você Se Lembra? De zerando o Yu-Gi-Oh! Tag Force. Quem tiver curiosidade e tal. É divertido, é divertido, é divertido. O Heitor, ele manja pra caramba de Yu-Gi-Oh! Tag Force. E não posso esquecer de um dos mais nostálgicos jogos de anime pra PlayStation 2. Zet Bell, Mamoru Furry. Joguei amigos, muito, joguei muito. Que jogo bom. Mas que nunca zerei. Que jogo mas joguei, porra. achei muito Quem bom. não lembra do inferno que era pra passar daquela fase do Mamoru psicopata lá que não podia jogar pedra na escola? Ou da cara, porra eu achava do Mamoru fácil. Emo lá? Meu amigo, pra que eu fui lembrar disso? Agora difícil. Tá a porra da mina gritando na minha cabeça. I know really. E seguindo aqui. É que tá, tipo, essa parada aí, a última batalha, acho que era no modo normal do Mamoru Furry, era contra ela. Tipo, acabava ali. E eu achava que era só isso, sabe? Eu não sabia que se botasse no hard, o jogo tinha, sei lá, mais 20 fases. Então, eu meio que só fui descobrir isso muito tempo depois, tipo, muito tempo depois mesmo. E eu já tava cansado, sabe, do PS2 e tudo mais. E as fases que eu tava enfrentando eram complicadíssimas. E eu falava, cara, cansei. Aí eu ia pra outro jogo, em vez de ficar quebrando a cabeça, sabe? Aqui com esse estilo de jogo de anime aí, tinha um jogo que eu gostava bastante, chamado Metal Saga. E o curioso é que Metal até hoje Saga. eu não faço a mínima ideia do que se trata a história do jogo, velho. Eu não era um desses manjadores de English, tá ligado? Então não entendia porra nenhuma do jogo. Porém eu gostava porque tinha umas paradas bizarras, tipo, eu lembro exatamente de um dia que eu estava jogando de madrugada e tipo, esse jogo é daqueles RPG que tu anda pelo mapa, mapa aberto, tá ligado? E do nada, quando tava passando por uma área que era um deserto, do nada um tubarão começa a me perseguir, velho. Um tubarão no deserto, velho, isso me deu um susto do caralho. E ainda mais porque tava de madrugada, né? E tipo, era um negócio bizarro. E se alguém souber a história desse jogo, deixa aí nos comentários, porque eu sempre tive a curiosidade. Porque às vezes eu sinto que esse jogo faz parte daqueles famosos jogos que acho que só eu joguei. E seguindo aqui com essa vibe de jogos que eu acho que só eu joguei, um dos jogos que está no meu top 10 de jogos favoritos do PlayStation 2 é Chaos Legion. Sério, duas coisas me indignam nesse jogo, velho. Primeiro, eu não tenho encontrado ninguém na época jogando ele no YouTube, velho. E segunda, porque esse jogo não teve continuação. Ele é foda pra caralho, velho. Pra vocês que não conhecem, Chaos Legion é tipo um jogo, tipo Devil May Cry, sabe? Mas o diferencial dele eram as legiões, que eram invocações que você summonava ali. Inclusive, esse jogo tem mó vibe de solo leveling, sabe? E eu desde criança gostava desses jogos que lhe davam pets e invocações pra serem seus amigos. Talvez por eu não ter muitos, né? Mas tu começava o jogo com o Thanatos, que era a legião mais pica do jogo. Sério, dava mó pena dos monstros no começo do jogo. Os coitados sofriam na mão do Thanatos, velho. Até por isso tu já perdia ela no começo do jogo. E depois você ia ganhando outros. A minha favorita era a legião dos espadachim lá. Eu achava elas mó fofinhas, sabe? Aí tinha umas invocações que era tosca demais, velho. Tipo, tinha umas que eram uns ovinhos que explodiam, velho. E você podia fazer tipo... Partiu, bateu, tá fora! E eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu não era muito fã de jogo de corrida, não, sabe? Apesar de existirem ali jogos eu gostava de alguns que eram muito bons, tipo Need for Speed Underground, sim, Need for Speed muito bom. Wanted, melhor Need for Speed. Eram jogos muito bons, sabe? Mas eu preferia mais jogar Burnout. jogo de corrida com bagaceira, sabe, mano? Tipo um Twist Metal da vida, que era um jogo de Battle Royale com carros e era uma foda. Eu não gostava muito de Twist Metal, não. O jogo era o Ayrton Senna que virava um furacão. Então, se o jogo fosse de corrida, pensei que ele era falando do Burnout. Se tornava meu vício fácil. Por exemplo, meus jogos favoritos de corrida eram os jogos do Crash Bandicoot. Tinha o Crash Nitro Kart. Inclusive, tinha um Crash de corrida que era muito da hora, velho, chamado Crash Tag Team Racing. Esse daí, cara, joguei muito ele. Joguei muito. De fundir dois carros. E o jogo de corrida não era em dupla, não era de aliados, não. Era todo mundo contra, tá ligado? Então, esse jogo era muito bom, cara. Divertidíssimo. Pra o carro ficar mais poderoso, enquanto dirigia, o outro ficava atirando. Ele é muito fácil. Honestamente falando assim, questão de gameplay, é muito bom, fácil. Podia desfundir os carros na hora que quisesse. E quem fizesse isso primeiro era lançado na frente do outro carro, sabe? Então sempre que você se fundia com outro inimigo, ficava aquele climão de será que ele vai ejetar antes de mim? Outro jogo de corrida com bagaceira era Downhill Domination, que não era jogo de carro, era de bicicleta, mas meu amigo, que jogo foda. Nesse jogo tu descia de umas puta montanhas e serras. Joguei.
todos e ser atingido por um Era interessante, hype. Tem jogos que se tornam memoráveis pelo seu multiplayer, velho. Quem não lembra das batalhas no Guitar Hero? Principalmente aquelas versões modificadas onde vinham músicas BR. Os jogos de tiro de PlayStation 2 também eram memoráveis no multiplayer, velho. Porque essa nova geração aí, geração cada um na sua tela, não sabe o que é dificuldade. No nosso tempo era a partida inteira full olho de Tandera. A tela de um em cima da do outro. Cada movimento friamente visto pelos seus amigos. Quem também não lembra de Time Split, que tinha um monte de personagens engraçados e... Não conheço. Próximo. E se estamos falando de jogo de tiro de multiplayer do PlayStation 2, não podemos esquecer de um dos mais nostálgicos, na minha opinião. Medal of Honor, Vanguard. Ou como eu gostava de chamar, né? Medalha de Honra. Esse jogo no multiplayer seguia a mesma dificuldade do anterior. De tu estar jogando contra alguém que está vendo onde você está. Mas uma das melhores coisas desse jogo é a música tema dele. Que música, meus amigos. Na moral, se o comercial do alistamento militar tivesse ela de fundo, eu me alistava criança pro exército, velho. E falando em X1 de tiro, por que não falamos da verdadeira zona que era o Worms 3D Mayhem? Eu sempre curti os jogos de PC do Worms, mas quando eu vi que tinha um 3D pra PlayStation 2, meus amigos, que felicidade. O Worms é muito bom, velho, porque ele tem esse estilo de jogo de turnos que te deixa muito aflito. Será que o cara vai acertar o tiro? Será que ele vai chegar até mim a tempo? E não posso esquecer da minha arma favorita desse jogo, a granada divina. Meus amigos, ela normalmente já é genial e engraçada, soltando aquele... E falando em tiro, bagaceira, trilha sonora e multiplayer, não podemos deixar de falar de um dos meus jogos favoritos do PlayStation 2, Metal Slug, meus amigos. Metal Slug, ok, justíssimo. Que ele tinha, né, tinha o Collection pro PS2 e tinha o Metal Slug, acho que 5, 6, não sei, não lembro agora. Porque eu sei que pra ser mais específico aqui, 8 o Metal Slug Anthology, é que era um DS. DVD ali onde vinha a coletânea completa de todos os jogos. E na moral, quando tu juntava com o seu brother pra passar o dia todo zerando o Metal Slug 1 até o 6, era foda demais. Meus amigos, cheiro pra SNK por ter desenvolvido essa porra. Todos os Metal Slug são foda, é verdade. Cada um ali tem a sua particularidade, mas na minha opinião, o clímax dessa série é o Metal Slug 3. Eu sei. Pô, cara, eu gosto muito do X é memorável. Né? É muito foda ver os rebeldes. O X pra mim é o melhor, cara. O que eu tenho mais lembrança, é o que eu mais zerei, é o que eu gosto demais, cara. O memorável é o Metal Slug 5, onde temos o meu boss favorito da série toda, que é aquela criatura misteriosa do final, que quando nós derrotamos ela parte em direção ao horizonte, voando. E aí quando a gente é criança, a gente fica com aqueles questionamentos lá, será que ele irá retornar um dia em um jogo futuro? Será que ele foi derrotado mesmo? O que diabos era aquela coisa? Mas fato é, jamais o Metal Slug 3 é o melhor de todos. Eles literalmente pegaram tudo de melhor dos 3 passados e melhoraram 1000%. Tipo, a gente passa o jogo a gente todo gosta bastante do 3. Bizarro, tipo aqueles ET no meteoro lá. Inclusive, vai transformar de zumbi na luta contra eles. Falecido hit nele só na gofada do zumbi. Mas esse jogo brilha como nunca lá na missão final dele. O plot twist do jogo é muito foda, velho. Tu tem ali uma batalha contra o líder supremo dos rebeldes de novo. E aí quando tu derrota o chefão militar lá, do nada o cara se mostra ser um alien disfarçado. Sim, lembra dos aliens lá do Metal Slug 5 que nós derrotamos no final do jogo? Então, eles retornaram pra Terra pra se vingar da gente e sequestraram tanto o verdadeiro líder dos rebeldes quanto a gente, meus amigos. Sim, o protagonista que a gente tá usando nessa fase aí é sequestrado também. A missão final que a gente achou que já tinha acabado na destruição daquela aeronave lá, acaba escalando pra uma batalha épica no espaço com toda a facção rebelde se unindo. Eu gosto mais do X depois de 10. Tanto pra resgatar o nosso companheiro, como também o arrombado do líder deles, né? Na moral, velho. Pra mim, meu top 3. X, 3 e 8. Foram os que eu mais joguei. Tipo, são incríveis. Esse jogo é memorável. E falando em aventura épica, tinha outros vários jogos que entregavam isso com maestria com multiplayer. O jogo dos Incríveis lá era um deles. Esse jogo era incrível. Tá, só falando aqui no Metal Slug 8 ainda. Cara, eu joguei tanto no Metal Slug 8. Eu joguei tanto porque eu tinha um DS e Metal Slug sempre foi um jogo fantástico, que eu conseguia passar das 3 primeiras fases sem morrer. Eu tinha decorado já basicamente aonde tinha, como posso dizer, os itens secretos, né, da fase. Eu tinha decorado já e eu também sabia em que momento e tudo mais ia aparecer os
os soldados, sabe? E obviamente eu usava o Clark, porque apesar dele ter o tiro, entre aspas, mais fraco, ele me dava uma chance extra caso eu cometesse um erro e levava um tiro. Então, cara, ter adicionado o Clark e Ralph no... Ralph, fala Clark, né? O Ralph. Ter adicionado Clark e Ralph no jogo, cara, ajudou bastante quem era um jogador meio mediano, assim, do Metal Slug, sabe? Cara, incrível, Metal Slug é incrível. Eu quero muito jogar de verdade o Metal Slug que vai sair esse ano, eu acho. Aquele tático, sabe, que foi anunciado um tempo atrás na BGS. Cara, aquele jogo parece estar incrível, eu quero muito jogar ele, quero muito zerar ele em live. E quem puder me assistir, cara, eu vou agradecer de verdade. Bom, vamos continuar aqui. Sim, eu joguei esse jogo dos Incríveis, esse jogo é muito bom. E o outro jogo dele também é incrivelmente bom. Incrível e o gelado lá. Tinha também o jogo das Tartarugas Ninja. E a propósito, Esse Leonardo, melhor tartaruga. Quem discorda é canudo. Tinha também jogos de super-herói que eram muito foda, velho, do PlayStation 2, tipo o jogo da Liga da Justiça. Que era era divertido. Até bom, né? Mas nem chega aos pés do Marvel Ultimate Alliance. Meus amigos, que jogo foda. Além de jogar muito de dois, tu podia muito formar melhor. o seu time com os heróis que você quisesse, velho. Tinha todos os heróis da Marvel ali. Sim, e saindo do sim. mundo heróico da Marvel e da DC, vamos descer para o fundo de um calabouço sangrento. Porque outro jogo foda de multiplayer e o aventura Shaolin era Monk. Mortal Kombat e Shaolin Monk. Os jogos passados do Shaolin Mortal Kombat Monk. também eram Muito bom. bons, mas esse aqui tinha uma pegada diferente. A parada dele Esse não era era o famoso sensacional, cara. X1 do Mortal Kombat, mas sim sair por Era aí uma aventura. fatiando a galera com o chapéuzão do Kung Lao e tentando tancar essas falas bizarras do Liu Kang enquanto ele bate na galera. E saindo dos multiplayer de aventura e indo para o single player de aventura, né? Vamos já começar com um dos mais fodas do console. cara. Shadow of the Colossus, Eu meus não amigos. gosto, que cara. eu nunca joguei. Eu não gosto. Véi, eu juro que não tinha noção Eu não do quão foda era gosto. esse jogo na época. Eu juro, véi. E é culpa da capa do Shadow, véi. A capa dele não chama tanta atenção, não. Olha essa capa, véi. Ele é um jogo inacreditável, não só pelas mecânicas, mas também pela história e pelos mistérios. Eu entendo a importância né? dele, Até tá uns anos ligado? atrás, Eu sei ainda porque as tinha pessoas vários mistérios gostam. do jogo rondando pela internet aí. Sobre lugares secretos, teorias da história e o tal dos colossos sim. excluídos e também dos relatos de colossos raros vistos dentro do jogo. Mas hoje em Sim, dia a maioria sim, desses sim. mistérios já foi solucionado e eu meio que fico triste com isso, porque eu sei que é bom ter as respostas para os mistérios, né? Afinal, os mistérios estão aí para ser desvendados, né? Mas sei lá, velho, aqueles mistérios meio que faziam parte do que significava Shadow of the Colossus, sabe? E tiveram muitos outros jogos fodas de aventura assim como Cara, eu honestamente eu não gosto do Shadow of the Colossus. Talvez seja porque eu era uma criança meio burra. Opa! E aí pessoal, vim falar meus jogos favoritos de PS2. Em vez de fazer um top 10, só vou falar dos meus jogos favoritos sem ordem. E vocês decidem qual eu gosto mais. Então, bora lá! Yu Yu Hakusho Forever. É um jogo de luta bem divertido de Yu Yu. Eu gosto bastante dele, mas acho que ele não seja tão bom assim hoje em dia. Mas ainda assim tenho boas lembranças com ele. Burnout Revenge. É como o Matheus falou. Se era um jogo fora da realidade, eu gostava. E cara, como eu amava a série Burnout. A destruição de carros e depois você se vingar do cara que te destruiu é uma sensação maravilhosa. E ele ainda tinha uma fase meio que o filme Velocidade Máxima, que por sinal é um excelente filme, no qual você acelera ao máximo que pode e vai destruindo os carros que vier pela frente. E o tempo vai acabando conforme você fica sem carros para destruir e explode no final. Need for Speed Monster Wanted. Acho que foi o primeiro Need for Speed que joguei e mano, que jogo gostoso. Era legal fazer as missões e desafiar o pessoal da Blacklist. E a sensação de ganhar o carro do oponente, nossa cara, era a melhor sensação com toda certeza. Kingdom Hearts 2. O Reino dos Corações 2. Cara, esse jogo é lindo. Amo demais a série Kingdom Hearts e o 2 é um dos ápices da série. As transformações, os Quick Time Event, as habilidades em dupla e os ataques em dupla. Tem uns que é lindo demais. O meu favorito é com o Auron. Pena que os personagens estão presos naquele mundo e não vêm com a gente para o outro mundo como um recurso,
se assim posso dizer, mas esse com toda certeza eu falo que é o meu jogo favorito de PS2. Naruto Shippuden Narutime Axel 2. Como o Matheus falou, esse é um dos melhores jogos de Naruto de PS2. E é o Ultimate Ninja 5 que a maioria da galera jogou. Eu fui de japonês. E como era divertido as lutas desse jogo, apesar da campanha dele ser curta, algo em torno de 3 horas você zera, e ganhar o Sasuke criança e o Minato seja muito chato, pois você tem que fazer muita missão chata até ser recompensado com eles. Mas se você por acaso jogou muito o 1 e fez tudo, você meio que pega o save do jogo do 1, já vem o Minato e o Sasuke criança liberado. Aí é só maravilha, compensa muito mais você zerar o 1 inteiro do que fazer as missões para ganhar eles no 2. Fullmetal Alchemist 2. Gosto demais desse jogo. E a abertura dele é do anime da época. Apesar de eu, na época, não ter assistido o anime inteiro, o jogo era maravilhoso. E era muito legal ver as cenas do anime sendo refeitas no jogo. E saber que metade do jogo era uma aventura original que era divertida. E em algumas fases você tinha a companhia do Roy Mustang, a Hawkeye e o incrível, sensacional Armstrong. Claro, olhando a gameplay dele hoje em dia, ele me parece um jogo meio feio, mas eu ainda consigo enxergar uma certa beleza nele, sabe? A gente, com alguns jogos, temos que se pôr na época, senão não conseguimos se divertir. Mega Man X8. Cara, eu amo Mega Man e o X8 é incrível. Apesar de eu amar Mega Man, até o PS2 nunca tinha zerado nenhum. Mas o X8 eu consegui zerar ele e eu tava feliz. Até que anos depois descobri que o Sigma não era o boss final e tinha que jogar no hard para enfrentar o verdadeiro boss final, Lumine. Merda! Mercenaries. Era um jogo diferente do que joguei e, cara, me divertia muito nele. Olhando hoje em dia, ele parece meio feio, mas, cara, tem ótimas memórias com ele. E ainda acho que se eu jogar hoje em dia, devo conseguir uns clipes legais pra live. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Como falei, esse é meu Dragon Ball favorito, pois ele tem um sistema de level de personagem e lutas nas quais você tem que perder. Você consegue ganhar por ter level alto e com isso pegar item especial. Esse sistema de recompensa me agrada bastante, mas sim, admito que o Tenkaichi 3 é melhor. One Piece Grand Adventure. Eu conheci One Piece no Cartoon Network e era divertido. E até ali os episódios do Chopper, mais ou menos. E esse jogo de One Piece, ele vai até o Enel. E, mano, na época eu achava que o Sino de Ouro era One Piece. Cara, é um jogo de luta bem gostosinho, divertido. Ele tem, acho que, 4 levels de história, sendo o Luffy, o modo Easy, e os outros sendo normal, hard e custom. Pra tirar o X1 nele, meio que já vem todo mundo liberado, só tendo 4 personagens bloqueados. E, honestamente, nem eram personagens bons. Ou, pelo menos, eu não soube jogar com eles na época. Castlevania Curse of Darkness. Cara, esse é um dos melhores Castle na minha opinião. A parada de você criar um familiar e fazer ele ter várias evoluções, etc. Era fantástico. Ter diversas armas e segredos. Cara, que jogo bom. Meu menino Hector merecia muito mais, né, dona Netflix? Chaos Wars. Cara, esse era um RPG tático bem divertido com 1 milhão de personagens a la Suicoden. E ele tinha um sistema que eu nunca entendi direito, porque não sabia inglês na época. Pois algumas habilidades, elas do nada mudavam na luta. Por exemplo, você podia lançar o golpe mais fraco do seu set e do nada ela virar a magia mais poderosa do jogo. E assim vice-versa. Nunca entendi de como isso acontecia, mas ainda assim é um jogo bem desafiador e divertido, e você nunca sabia de fato quando iria ganhar um personagem novo. E pôr ele no time. Bully. Cara, o que dizer desse jogo, né?
Na época, se existisse platina, com toda certeza esse seria o meu primeiro jogo platinado. Fiz tudo que podia nele e era gostoso. Ele era um GTA para criançada, se assim eu posso dizer, pois eu nunca gostei muito de GTA, mas amava Bully. Eu nunca soube da história desse jogo, mas era assim que funcionava na época, né? E a gente só jogava e se divertia, e eu amo Bully até hoje. E ninja. Cara, eu sempre amei ninjas e coisas do tipo quando criança. E esse jogo caiu com uma luva no meu colo. Ele é frenético, engraçado, divertido. É muito difícil mais pra frente, mas ele tem uma gameplay muito boa e divertida até os dias de hoje. Pena que nunca encontrei nenhum outro jogo que fosse parecido com ele na minha jornada. Apóstolos Hacker Volume 2, Reminiscente. Eu acho que esse foi um dos últimos RPGs que joguei no PS2 antes de eu largar o PS2. Ele é um jogo importante pra mim e eu conseguia entender um pouco da história dele. Tanto que eu falo que o Sword Art Online copiou um pouco de Hacker Ghoul, mas é um jogo bem divertido que eu amo até hoje. Vi o anime, o filme e tudo mais, e por um tempo usei o nick de Haseu, o Terror da Morte. Ah, que vergonha, mas é um jogo espetacular, eu diria. Sei que devo ter decepcionado por alguns grandes nomes do PS2 não tá aqui, mas esse era o legal do PS1 e do PS2, pois como tinha a pirataria, cada pessoa fez seu caminho no console da Sony, enquanto quem tinha M64 e alguns consoles da Nintendo, meio que todo mundo jogou as mesmas coisas, sabe? O próprio Matheus tem jogos bem diferentes da minha lista, e isso é o divertido, de ver os jogos favoritos de cada um. Claro, eu botei os jogos que zerei no PS2, e alguns dos grandes eu não zerei, pois não me interessava tanto neles. Exemplo, God of War 2, Resident Evil 4 e o tão aclamado Shadow of Colossus, que pra mim nunca foi um jogo tão especial e bom assim quanto para outras pessoas. Enfim, pessoal, essa foi a minha lista, e agora voltamos pro vídeo. Falou! E, sei lá, talvez eu não entendi muito bem a proposta do jogo e acabei não gostando tanto por causa disso. Talvez eu jogando hoje em dia, talvez eu goste um pouco mais, sabe? Porque hoje em dia eu sei mais ou menos como o jogo funciona. Na época, sei lá, eu sabia mais ou menos como o jogo funcionava. Cheguei a matar uns 3 colossos, assim, 3, 4 colossos. Não sei exatamente quantos colossos eu cheguei a matar. E achei chato, muito chato. Era muito tempo, sabe, andando naquelas terras que não tem absolutamente nada. E eu nem sabia que tinha a parada do lagarto, tá ligado? Com a cauda branca que aumenta a estamina e tal. Tipo, essas paradas assim, sabe? Então, eu achava Shadow of Colossus de muito chato. E aquilo, né? É a impressão que eu tenho até hoje desse jogo. E os jogos do Ben 10 que também eram muito foda. Joguei todos. Joguei todos. Amava. Inclusive, nessa época, quase todo desenho ou filme que fizesse sucesso ganhava jogo, velho. Tinha jogo do Madagascar que era muito foda. Joguei tinha muito. Jogo do Power Ranger, Joguei. Tinha jogo... Cara, esse jogo do Power Ranger, pra mim, honestamente, sucesso ganhava é jogo, o pior jogo, que eu já joguei no PlayStation 2. Esse Power Ranger Dino Thunder é o pior jogo que eu joguei no PS2. É o pior com toda certeza. E o pior de tudo, eu joguei ele por muito tempo, ainda mais depois que eu, entre aspas, não tinha mais jogo pra jogar. Eu falei, porra, eu tenho esse jogo aqui, né? Vou zerar ele então. E comecei a jogar para ele. E fui muito longe nele, sabe? Tipo, talvez eu cheguei bem perto de zerar ele. E ainda bem que eu não zerei. Sei lá, só parei de jogar ele uma hora e é isso, tá ligado? Nem sei o que aconteceu na época. Tinha jogo do Power Ranger, tinha jogo do Bob Esponja. Velho, fazendo a pesquisa aqui, eu descobri que fizeram até jogo do Friends, mano. Não tô zoando, sério? Não. E se estamos falando de aventura, não podemos esquecer do rei quando o assunto é esse gênero. Final Fantasy, meus amigos. Nunca joguei nenhum Final Fantasy no PS2. Não, mentira. Eu joguei Final Fantasy 12. Agora que lembrei. Joguei Final Fantasy 12 e eu nunca entendi muito bem, porque Final Fantasy é um jogo que você tem que saber um pouco de inglês, sabe? Pra você saber mais ou menos pra onde vai. Às vezes isso acaba conseguindo as paradas porque você passa muito tempo investigando e acabou achando caminho, sabe? Se assim posso dizer.
E, cara, é isso. Tipo, Final Fantasy XII é onde eu parei mais ou menos assim. Talvez quem jogou vai saber mais ou menos onde eu parei. Cara, eu não lembro muito bem, mas o que eu lembro, parece que eu tinha chegado numa masmorra de algum lugar, e nessa masmorra eu acabei salvando um cara. E eu não lembro mais ou menos do meu level, mas o meu level acho que era, sei lá, 8, 10, 11, não sei. Era um level assim, sabe? E quando a gente salvou esse cara, que tava sendo torturado e tudo mais, o level dele era, tipo, muito superior ao meu, sabe? Tipo, sei lá, se eu tava level 11, ele tava level quase 20. E a partir dali, a gente vai pra, como posso dizer, metrô, sabe? Metrô. Assim, as linhas, sabe? De trem, metrô, etc. E nesse lugar tava tudo escuro, assim, pode dizer, bem escuro mesmo. E com várias aranhas, etc. E, cara, esses mobs eram extremamente fortes. Muito forte. Eu não conseguia, basicamente, lutar 2 lutas seguidas e derrotar eles. Era uma luta e eu tinha que me curar. E meio que morri ali, tá ligado? O meu jogo ficou preso ali, porque eu não conseguia passar essa parte. Não conseguia. Fiquei preso ali. Infelizmente, eu vou admitir aqui, eu nunca joguei os jogos anteriores dele. Infelizmente, nunca fui um manjador de inglês pra poder entender esses jogos, né? Onde o foco principal é a história. Mas o único Final Fantasy que eu zerei foi o do PlayStation 2, né? O da Jovem Cerberus. E teve outro que eu joguei, sim, mas não foi pela história, nunca joguei, Final zerei. Fantasy X2. Eu jogava pela... Vamos falar aqui de um dos meus favoritos, Devil May Cry 3. Todos eram bons. Muito bom. Com Nunca toda joguei. certeza. Mas o 3, meus amigos, que jogo Nunca foda joguei. da porra. Pra começar que o Dante desse jogo é muito mais carismático que os dos outros jogos lá. Mas além dele, todos os personagens têm seu carisma próprio, exceto a porra do palhaço, que eu nunca curti aquela porra. Eu de verdade não consigo escolher qual é o melhor drop de boss desse jogo, porque todos são muito bons, velho. A arma do Cerberus, as armas lá do Agni Ruda, a guitarra da Nevan, a armadura do Beowulf, a skill lá que cria um Kagbanch e também o poder do cavalo. Tem Zawarda no jogo? Que maneiro. E seguindo... Caraca, tá vindo bastante propaganda, cara. Chegamos em fevereiro e, tipo, tá vindo propaganda pra caramba. E seguindo esse estilo de jogo de ir capotando todo mundo e fazendo geral virar suas armas, não podemos esquecer de falar de um dos mais aclamados jogos do PlayStation 2, meus amigos. God of War. Esse jogo dispensa qualquer apresentação, velho. Foi nesse console que conhecemos a saga da vingança do nosso menino Kratos. Na moral, velho, era muito foda em muitos sentidos. E vamos deixar... Cara, eu honestamente não gostava quando era moleque. Não gostava não, achava bem chatinho até. Tanto que eu, quando moleque, nunca cheguei a zerar. Eu cheguei a zerar depois, mais velho, e entre aspas, contra a minha vontade, se assim eu posso dizer. Porque o meu tio, ele gostava do jogo até e tudo mais, mas ele tinha dificuldade, sabe, de algumas partes. E por ele ter essa dificuldade, ele acabava me chamando pra eu jogar pra ele, pra eu passar daquela parte que ele tava tendo dificuldade. E isso era tipo alguns puzzles e, sei lá, tipo, às vezes até alguns bosses. E eu meio que acabei zerando o jogo por causa disso, sabe? Mas eu mesmo jogar 100% e tudo mais, eu nunca zerei nenhum God of War. Todo esse clima amistoso de aventura de lado e vamos para o gênero que eu menos joguei na minha infância, que eram jogos de terror. O menininho Matoso tinha sérios problemas com terror. Na verdade, até hoje eu tenho um pouco de medo. E além do medo do desconhecido, eu também tinha fobia de sangue. Sério, eu desmaiei assistindo Mutantes Caminhos do Coração, mano. Mutantes, velho. Com certeza isso me afastou pra caralho dos jogos de terror. Mas mesmo assim, anos depois, o que viria a ser meu jogo favorito do PlayStation 2 era ninguém menos que um jogo de terror. Silent Hill? Não. Fatal Frame? Tampouco. Resident Evil 4, meus amigos. Eu até joguei outros jogos do Resident Evil pra PlayStation 2, como... Mentira. Eu joguei sim Resident Evil 4 no mesmo esquema que eu falei agora do God of War pro meu tio. Mesmo esquema, mas joguei um pouquinho menos. Bem pouquinho menos, porque ele é bom. É assim, jogo de tiro, sabe? Então ele acabava conseguindo fazer as paradas certinho. Só em alguns poucos puzzles que eu cheguei a jogar pra ele de fato. De resto, ele jogou sozinho. Ele zerou, eu acho. Não sei. Não vi se ele zerou ou não.
Eu sei que, tipo, ele não me chamou, então, o Resident Evil Code Verônica, Outbreak, Fire 1, Fire 2. Até cheguei a zerar o Dead End, mas não tem como não, pô. O Resident Evil 4 é muito melhor, velho. Todo o climão dele era foda. E a primeira vez que eu zerei o Resident Evil 4 foi naquela versão que alguns de vocês devem conhecer, que era uma versão do Resident Evil 4 que vinha com cheat. E como eu era todo medroso pra jogo de terror, né? Ele meio que me introduziu nesse mundo do Resident Evil. Mas depois eu passei a querer zerar nos níveis mais altos. Sério, foi aí que eu viciei de verdade em Resident Evil 4. Agora não tinha cheat pra capotar todo mundo com um tiro só. Agora tu tinha que escolher qual arma tu ia trucar lá no carinha das armas. Tá, maneiro. Agora não tinha vida infinita. Agora tu tinha que dividir a sua maleta lá de armas com as ervas e com os sprays também. A maleta do Resident Evil era mais organizada que tudo na minha vida. Agora não tinha cheat de dinheiro infinito. Agora tu tinha que escolher com sabedoria qual arma tu ia comprar lá no carinha das armas lá. E outro jogo que garantia muita risada era o GTA San Andreas, que deve ser o jogo favorito do PlayStation 2 pra muita gente até hoje. Um jogo que marcou pela cacetada de mods que colocaram. Sério, quase toda semana na banquinha tinha um GTA San Andreas diferente modificado lá. E eu nunca tancava aquele GTA do Dragon Ball lá. Sério, aquele Vegeta lá, meu Deus do céu. E também por vários lugares marcantes demais pra nossa infância. Ah, tá. Ok, o mod do Hot Coffee. Eu não tô olhando nada, não. Cara, quem conhece essa música, conhece aquele jogo do PS2 de, sei lá, 2000 e não sei quantos jogos, né, de videogame antigo, né, retrô. E, inclusive, esse é o meu jogo favorito do PS2. Justamente esse jogo é o meu favorito do PS2. Gosto demais dele, cara. É um jogo fantástico, fantástico mesmo. Tipo, é sensacional. E, cara, bom. Cara, é muito difícil montar agora, assim, de cabeça, um top 10 jogos de PS2, sabe? Cara, sei lá, o que eu botaria aqui, talvez top 3, rapidão. Esse dos 2000 jogos retrôs. Talvez o Hacker Ghoul 3, se não me engano. Hacker Ghoul 3. E que é um RPG. E, cara, em terceiro lugar, um jogo que eu gosto muito de jogar, Kingdom Hearts. Com toda certeza, Kingdom Hearts. Na verdade, Kingdom Hearts fica em segundo lugar, acima do Hacker G1. Kingdom Hearts, cara, é o jogo, se assim posso dizer, entre aspas, da minha vida. Um que eu gostava muito também era Prince of Persia Sands of Time. Cara, jogo incrível, incrível. Pena que o Matheus não falou desses jogos, né? Tipo, cara, PS2 tem jogos incríveis mesmo. Ele não falou de Burnout, cara. Burnout é um dos jogos mais divertidos que tem no PS2. Cara, eu tô pensando aqui, cara. Mas, cara, é muito difícil, cara. Talvez, só talvez, falando aqui, na edição eu acabe pegando e fazendo essa lista e introduzindo aqui em algum ponto. Então, tá, vamos continuar aqui. Bom, dá aquele likezão pro Matheus, né? Porque merece pra caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho na descrição dele. Ok, e bom. Bem, enfim, pessoal, é isso. Eu acredito que talvez na edição, em algum momento aqui, eu editei e botei o top 10 jogos de PS2 que eu gosto. Não sei, provavelmente. Mas enfim, se você chegou até aqui, meu querido, muitíssimo obrigado. E caso o Matheus esteja vendo esse vídeo, cara, brigadão de verdade, cara, por deixar fazer o react e, bem, fazer esses vídeos incríveis, cara. Obrigado de verdade, meu querido. E, bom, pessoal, é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. E, bom, dê like no vídeo, se inscreva no canal, vê o vídeo original na descrição, vai lá dar uma visualização pro Matheus e também um likezão pra ele, cara, merece pra caramba, criador de conteúdo, cara, o rapaz é pica, se assim posso dizer. E, bom, fiquem bem, meus queridos, de verdade, um abraço do Urso e fiquem bem, pessoal.
se cuidem e até a próxima. Falou!